Rotas da Diáspora. Quando o mundo novo conquista na porta onde nos ilha. Rotas da Diáspora, o seu novo programa aqui na sua Rádio Alfa para o mundo e do mundo para Cabo Verde, no cruzamento de histórias de vida, reportagens, entrevistas, informação, curiosidades reunidas neste espaço global. Aqui respirar a nação cabo-verdiana bate o coração ao som da nossa cultura e tradição, da nossa arte e da nossa história, da cidade e do cotel, das achadas e das ribeiras, da Europa, Américas, África e das ondas desse mar que nos une mais do que nos separa. Rotas da Diáspora. Rotas da Diáspora. Bom dia, boa tarde ou boa noite, de onde quer que esteja a sintonizar a sua Rádio Alfa, este é o seu programa Rotas da Diáspora. Eu sou o Joaquim Arena. E eu sou Natalina Andrade, somos jornalistas da Rádio Alfa, que vos irão acompanhar neste programa Rotas da Diáspora, que irá para o ar de 15 em 15 dias. Aqui vamos trazer-lhe as histórias do cotidiano das ilhas e da nossa comunidade espalhada pelo mundo. Mano teve que deixar ser mar, ele teve que deixar ser terra, para levar para a terra não. Mama flá, fiz cabobar, nunca tá poder aguentar sem bom, tá morrer só de saudade. O povoamento das ilhas de Cabo Verde representa uma das maiores aventuras que o povo das ilhas empreendeu ao longo da sua história. Uma componente do percurso dos homens e das mulheres deste nosso chão, feito das diversas vicissitudes que foram encontrando pelo caminho. António Correia Silva, autor de vários livros sobre a história de Cabo Verde, atualmente professor da Universidade de Cabo Verde e antigo ministro do Ensino Superior, é um dos historiadores cabo-verdianos que mais tem debruçado sobre esta questão e é o nosso convidado neste primeiro programa, a Rota da Diáspora, e que vai nos guiar numa viagem por este lado mais desconhecido da nossa história. Uma conversa feita de séculos e bastante reveladora deste nosso lugar no mundo. O povoamento das ilhas é um dos aspectos mais interessantes e discutidos quando se aborda a história de Cabo Verde. Como é que se passou? Há duas grandes abordagens de povoamento, não é? Há uma abordagem que toma povoamento como um facto histórico. E Carreira, Sena Marcelos, classicamente, o povoamento foi abordado a partir de 1460, o povoamento do Cabo Verde. E hoje, enfim, considero-me um jovem historiador, quer dizer, os novos historiadores pensam o povoamento como um processo, e um processo longo, diferido no tempo, com vários tempos, com vários lugares, multifaseado, e até termos um arquipélago. Hoje, a nossa tendência é não tomar o arquipélago como um dado de partida, né? Desde o início existiu Cabo Verde, existiu um arquipélago Cabo Verde, mas como uma construção lenta de 4 séculos, repare, do início do povoamento de Santiago até o povoamento da Ilha do Sal, há um ciclo de 4 séculos, né? Com fases diferentes, com lógicas diferentes. O engraçado de tudo isto é que, apesar de muitos lugares, de muitos tempos, entendo, devo dizer isto porque a história é uma interpretação, e é o meu ponto de vista, é a vista do meu ponto, que apesar de todas essas diferenças, há um processo que é diverso, mas é um único processo. Um processo apaixonante que daria origem ao povo cabo-verdiano. O povoamento do Cabo Verde é como as bonecas russas. Umas ilhas vão parir outras. Estão dentro, são diferentes, mas carregam sempre uma herança comum. O que leva a que, apesar de termos 9 ilhas habitadas, termos diferenciações culturais, mas existe um fundo arcaico comum a
todas as ilhas, e isto vem sendo provado não só pelos historiadores, é o meu caso, que eu defendo a monogênese do arquipélago, não de forma radical, evidentemente, ao mesmo tempo que estamos perante um espaço uno, mas é diferenciado, não é? E vamos ver nas fases como é que isso vai se diferenciando. Portanto, eu defendo a monogênese, que o arquipélago começa em Santiago, não é? E Fogo, o velho arquipélago do Sul, a sociedade escravocrata, e é a crise dessa sociedade que provoca um segundo ciclo, que é das ilhas agrícolas do arquipélago, que é da Brava, né? São Nicolau e Santo Antão. Diz-me só uma coisa, e são escravos libertos que vão iniciar essa nova vida noutras ilhas e que vão ajudar no povoamento, ou é programado pelo poder local? Há dois processos em paralelo, mas que é com a crise da sociedade escravocrata em Santiago e no Fogo, a partir do século XVII, não é? E que esses homens livres, porque com a crise da sociedade escravocrata dá que já não há muitas possibilidades de comprar novos escravos, por razões muito complexas, que não vale nem a pena aqui falarmos, e já não há possibilidade de ter novos escravos, e a sociedade escravocrata, no seu funcionamento, produz homens livres, não é? Em Cabo Verde, um dos mecanismos de produção de homens livres era as secas. Como sabe, as secas, quando demoram, o escravo torna-se improdutivo. Mas além de improdutivo, torna-se um ONU para o senhor. É o senhor que o sustenta, em vez do contrário. Normalmente os senhores encontravam formas, muitas vezes manhosas, denunciadas por vezes da igreja, da alforria, de uma alforria perversa, que é o abandono do escravo, mas com a ideia de amor de Deus e obra pia, né? Que é a justificação para libertar o escravo. Na verdade, era um abandono do escravo que se tinha tornado. Com a crise não é possível vender escravos para fora, né? Porque durante o século XVI, quando havia seca, e houve sempre seca em Cabo Verde, vendiam-se os escravos para Cartagena das Índias, para a Espanhola, atual Haiti, Santo Domingo, para Veracruz, México, mesmo para as Canárias, e vendiam-se os escravos. Muitas vezes a gente vê isso porque os documentos mostram, por exemplo, isenções na época da venda para vender os escravos rapidamente. Saindo a ilha de Santiago da rota transatlântica do comércio de escravos, as coisas vão mudar, com alterações no tecido social das ilhas. Portanto, os homens livres vão crescendo, mas a terra em Santiago e no Fogo são duas ilhas que têm uma instituição agrária única no espaço do arquipélago, que são os vínculos Morgadios e Capelas. Morgadios e Capelas monopolizam a terra não pode ser vendida. A terra pertence a uma linhagem, né, do Morgadio, e não pode ser vendida, partida, doada, nem nada. A terra tem que ficar. Conclusão, vamos entrar num século XVII de muitas terras devolutas, incultas, não cultivadas, e muita gente à procura de terra, não é? Então essa gente alforriada, que por mecanismos diversos, tem que encontrar terra. E vai encontrar terra na Brava e a Barlavento. E a busca dessa terra é problemática, porque essas ilhas são ilhas de grandes senhores, donatários, que não estão cá, que vivem em Portugal, e que têm interesse em manter essas ilhas não povoadas como campos de gado. Eu, no meu estudo, chamo ilhas montado. São montados, uma ilha era um campo de gado. E havia poucos escravos, pastores apenas, como sabe, a pecuária é muito extensiva, né? 3 ou 4 escravos tomam conta de milhares de gado, né? E normalmente utilizavam, na altura da sezão, que se chamava, que era a altura que vinham-se com homens e materiais para reunir o gado, fazer a matança, a carnagem, portanto a salga da carne, a chacina, etc. E as peles que eram exportadas para Portugal para a indústria do calçado. Portanto, esses donatários não estão interessados no povoamento das ilhas. E tem um número de escravos relativamente pequeno nessas ilhas. Alguns compravam escravos em Santiago ou tiveram privilégios especiais, como se fossem moradores de Santiago, que tinham privilégio de comerciar com a Guiné, mas pontuais para trazerem os escravos para as ilhas. E assim ficava. Homens livres que se instalam nas ilhas e que querem fazer a agricultura, mas clandestinamente. Esses homens são perseguidos nas ilhas, depois são confinados em espaços a que não podem sair,
normalmente utilizam seus botes para ir às desertas de Cabo Verde, onde trazem cagara, tartarugas verdes que vendem aos ingleses, fazem contrabando de urzela, de âmbar. Portanto, esses homens vão instalando comunidades de homens livres, mas vão ter sorte. Os donatários vão ser obrigados pela coroa a dar as suas terras, as terras das ilhas, de aforamento aos homens livres. E há um conflito, porque em princípio aforamento era um pagamento módico, né, estável, e os feitores querem aumentar as rendas, né? Que os homens livres querem ter direito permanente e direito à herança, para passar o foro aos seus descendentes. Os feitores dos donatários não querem. Quando morre, volta outra vez e dão novas condições. Há um braço de ferro que é muito importante. É aqui que se dá a chegada dos americanos atraídos por negócios ligados à pesca e ao mar nesta zona do Atlântico. Ao chegarem no século XVII e no século XVIII, os americanos estão pelos canais, na caça das baleias, mas também estão atrás do sal, que é fundamental para a pesca longínqua, né? Os americanos vêm para a Ilha do Maio, atraídos pelas reservas salineiras e porque já têm barcos que permitem fazer pesca de longo curso, que implica a bordo ter todas as condições de processamento, né? Era na altura que a grande inovação dos dry works, que eram baleeiras que eram fábricas, né? Que eram fábricas e que podiam ter autonomia de viagem. Os americanos, por causa dos ventos, estão interessados no sul do continente americano, no Cape Horn, né? No canal, mas para os ventos vêm para os Açores e depois para Cabo Verde, onde recrutam pessoas, se abastecem de sal e fazem comércio vário e levam pessoas para aquilo que nas ilhas se chamava Mar de Capona, Mar de Cape Horn, né? Portanto, os americanos muitas vezes fazem operações aqui e há muitos problemas com os capitães moros das ilhas, não reconhecem os donatários, depois mesmo quando as ilhas passam para a coroa, não reconhecem, querem fazer comércio direto com as pessoas e quando não estão abastecidos do sal, há conflitos, etc. Esses americanos tornam-se ameaçadores para a coroa, que acredita que podem ocupar algumas ilhas. E a coroa então está interessada que os homens livres ocupem as ilhas e não deixam as ilhas vazias. Portanto, há pressão. Portanto, quer por causa do absolutismo, da centralização do poder, quer por causa do contrabando e dessa ligação, dessa parte do arquipélago flu muito pouco integrado na administração a partir de Santiago, muito pouco controlado, a coroa quer instalar. Uma decisão da coroa vai introduzir uma importante inovação administrativa, como nos conta Correia e Silva. Isso é integrado. Quando é integrado, esses homens livres que estão há muito tempo, antes, a coroa faz uma coisa que é vital para a história de Cabo Verde, é um marco, que é admitir que esses homens, que eram pobres e que viviam de uma agricultura medíocre, não uma agricultura comercial, que vendiam os seus excedentes aos americanos, aos ingleses pelos canais, etc., constituíssem Câmara. O que é um grande escândalo em 1731, porque a Câmara, a instituição, só existia em Santiago e no Fogo, onde havia famílias brazonadas, de linhagem, dos morgados, dos donos de capelas, que eram os principais da terra, os homens bons, como se dizia, né? Mas esses não eram homens bons, esses eram pequenos agricultores. Só que a coroa tinha interesse em patrocinar esse movimento. Portanto, o conflito sobre Santo Antão, que é o grande conflito do arquipélago que vai até o final do século XVIII, em que também esses escravos, que existiam escravos do donatário, que eram uns escravos diferentes de Santiago, porque tinham mais liberdade, era um grão-senhor com o seu feitor, que o explorava muitas vezes, mas foram criando uma espécie de um campesinato de facto, ainda que de jure fossem escravos, não é? Mas eles se juntam a esses homens livres, não é? E os conflitos violentos que há, quer no Paulo, quer na Ribeira Grande, nesses direitos, não é? Há juristas que vêm, quer do Brasil, quer de Lisboa, de mediar esse conflito, porque eles impõem aos homens livres caminhos que não podem sair
não podem circular livremente nas ilhas. Daí as lendas, as histórias de caminhos. Em Santo Antão, do Caminho Grande. Caminho Grande era um caminho que impunha os donatários. Portanto, o donatário impunha às pessoas, aos homens livres, que se confinassem a essas terras, a esses caminhos, queimava os seus botes para não ir às desertas. Quando vê a Companhia Grão-Pará e Maranhão, que pela sua repressão acaba também por facilitar depois a resolução do problema, porque levava as pessoas às desertas, a São Vicente, a Santa Luzia e a Sal, para colher o reserva. E deixavam muitas vezes as pessoas lá. Homens livres determinados a obterem seus direitos e que não hesitam mesmo em escrever ao rei, relatando a sua situação. Portanto, isto é o terceiro ciclo, né? Rapidamente. Portanto, o arquipélago está semipovoado. Santiago e Fogo, que é o círculo primeiro, depois um segundo círculo, há um interciclo, que são as ilhas de Maio e da Boa Vista, que exatamente a vinda dos americanos, a atração salineira, leva ao povoamento deles. E há um terceiro ciclo que começa com as desertas, São Vicente e Santa Luzia. Difícil, Santa Luzia é um caso de fracasso, São Vicente há 3 fracassos grandes até meados do século, dos anos 30 para frente, quando se cria o Mindelo e vêm os ingleses, e depois a febre amarela na Boa Vista. Portanto, o Mindelo, São Vicente é povoado a partir do Porto Grande e do Mindelo. E mais tarde Sal, a partir da Boa Vista. Portanto, chega-se ao arquipélago. É um longo processo, né? Que eu tentei resumir aqui, mas claro, é um longo processo. Só uma coisa, agora, muito rapidamente, se puderes dar alguma indicação sobre o crioulo, a língua. Sim. Sai daqui e se espalha que acompanha é engraçado é que nós hoje tomamos crioulo a língua, mas na verdade crioulo não é língua, né? Passa a ser língua por associação. Crioulo é gente. Crioulo é alguém que nasceu longe da terra dos seus ancestrais, né? Portanto, na seção, por exemplo, sul-americana, crioulo é o espanhol, o reinol, vem do reino da Europa, que nasce nas colónias. Aqui também mas cedo passa a ser o filho do escravo nascido cá. Escravo crioulo, em todos os inventários a gente encontra escravo crioulo ou crioula portanto, o escravo é alguém, ou liberto, crioulo, alguém que nasce fora da terra dos seus pais, dos seus ancestrais. E havia muitas línguas no século XVI e XVII, século XVI sobretudo, havia muitas línguas em presença. As ilhas eram uma Babel. Há vários documentos que nos provam isso. Os jesuítas, quando vêm cá, têm uma hesitação. A melhor maneira de evangelizar era como? Né? Se eram nas línguas africanas, admitem, porque é fácil encontrar intérpretes. Se era no português ou nos crioulos da terra. Isto é, eles notam que a língua que se fala é muito apartada do reino. Mesmo o português, que era um português muito apartado do reino. As ilhas são uma espécie de Babel, com várias línguas em presença, resultante das várias etnias e povos que aqui habitam. A crise do século XVII, o que é que faz? Torna os crioulos, que são minoritários, quando a sociedade escravocrata funciona, os escravos chegam de todas as etnias, renovam as heranças, as línguas, etc. Com a crise, já não há realimentação dos escravos, né? Os seus filhos são crioulos. E com o tempo os crioulos tornam-se maioritários. Ao tornar maioritária, é a língua dos crioulos que se torna maioritária, né? Portanto, várias línguas africanas vão desaparecendo. Mas, repare, a facilidade que os senhores tinham de recrutar línguas para os navios é porque havia gente que cultivava aqui línguas de todos os espaços na costa, né? Portanto, são os crioulos que falam um português determinado, que vão, de facto, tornar maioritário. Hoje os linguistas, a investigação com o Nicolas Kim, com a Karina, se não me engano, Monteiro,
tem, de certo modo, validado essa minha interpretação dos ciclos de povoamento. Isto é, mostram que há um substrato do crioulo, mesmo as palavras fundamentais que têm a ver com o trabalho, com a alimentação, que é comum. Não é? E que as heranças, quer dizer, um crioulo formado nesse núcleo inicial, que se dissemina no arquipélago, tendo novos aporos, mas há um substrato comum. Eu acho que o que se pode dizer para o crioulo, se pode dizer para a cultura, em geral. Né? Agora, é verdade que é preciso dizer, quer para o povoamento, quer para o crioulo, que uma vez formados vários núcleos, há aporos novos que vêm surgir depois da formação do arquipélago. Eu acho que está bastante subestimado pelos historiadores o século XIX, o repovoamento europeu que há no século XIX. Quer por causa da afirmação de um Estado repressor que quase despeja as cadeias de Limoeiro, de Trafaria, de Lisboa sobre Cabo Verde, os deportados, as guerras civis, sobretudo a guerra civil entre os absolutistas e os liberais, que trazem a Cabo Verde uma quantidade imensa de pessoas, e voltamos a ter, como no século XVI, a realidade do branco pobre, né? No século XVI, nos testamentos dos morgados, víamos aquelas doações aos brancos que andam a pedir pelos campos e tal, né? E portanto havia a realidade do banco pobre, o que muitas vezes uma certa historiografia não deu conta, achou que o branco era rico, morgado, terratenente, armador de navio, tal. Não, havia branco pobre, né? Havia branco pobre, havia branco aventureiro. Galhoto Sei mostra aqueles que tinham, os brancos que tinham cabelos longos e que eram fortes e que são os deportados que põem a sua agressividade muitas vezes ao serviço dos morgados, de quem paga, etc. Mas havia brancos muito pobres. No século XIX vamos ver essa quantidade de brancos, né? A delinquência branca aparece de novo, né? No Romance do Escravo, no século XIX, Tesoura, né? Aquele personagem branco, mas que existiu, que assaltava aqui na praia, enfim, uma versão mais primeira de caça-bode. E portanto, isso vem trazer aporos linguísticos novos, genéticos novos. O grau de mestiçagem aumenta no arquipélago em geral, e no século XIX, e certas ilhas em particular, né? Portanto, a configuração que hoje temos não é do século XVI, tem muito a ver com o impacto da imigração do século XIX. Daí terem, por exemplo, o acesso ao passaporte português hoje, porque muitas pessoas são descendentes de vagas que vieram nos meados do século XIX. Como a lei permite até o bisavô, portanto, se estende até essa data. Portanto, é de imigração recente. Né? E as famílias dos judeus também? Sim, também depois chegam também judeus, quer safarditas, quer judeus marroquinos de origem remota peninsular, da Península Ibérica, gibraltinos, mas também portugueses, porque com o tratado, né, com os tratados liberais, tratado de livre comércio, com a Inglaterra, com a França, com vários parceiros, portanto cria-se aqui uma possibilidade de pessoas se instalarem nas colónias portuguesas, beneficiarem do mesmo estatuto. O tempo dos monopólios morreu e, portanto, isso permitiu a vinda dos judeus marroquinos, gibraltinos, portugueses, espanhóis, argelinos. E foi assim a nossa conversa com o historiador António Correia e Silva sobre os vários períodos da nossa história, uma rubrica que fará parte do nosso programa Rotas da Diáspora. Homens não pana lá para de hoje. O movi dizer que ele tem de café. Que trazer croco com de bolacha, lata de atum, peixe por ser. De pé na terra.
Homens não bana lava George. Como diz aquele bem Cabo Verde, que trazer croque, ponte e bolacha, nada de tu, peixe por ser um pé da terra. Vencer na diáspora. Vencer na diáspora. Rubrica que te identifica percurso de sucesso, te inspirou a boa autodesenvolvimento e te promover empoderamento. Iniciamos hoje a nossa rúbrica sobre histórias do sucesso de cabo-verdianos em todas as partes do mundo. Nas ilhas e na diáspora, das ilhas e para a diáspora, da diáspora para as ilhas ou para outros pontos desse mundo vasto e imenso que fizemos nosso também. Jailson Brito Querido, ou Jay Querido, como é mais conhecido, é um jovem cientista cabo-verdiano do interior da ilha de Santiago, com um trajeto académico brilhante. Após licenciar-se na Universidade de Lisboa, onde concluiu também um mestrado, fez o seu doutoramento no Strasbourg, França, tendo iniciado depois o pós-doutoramento na área de Biologia Molecular. A vida de Jay Brito Querido é no laboratório a descodificar informação genética em humanos. Jay fez uma descoberta notável sobre a vida que poderá ajudar na cura de doenças como o cancro. Depois de uma passagem pelo Reino Unido na Universidade de Cambridge, Jay Brito Querido foi convidado a inteirar uma equipa de investigadores do Departamento de Biologia Química da Universidade de Michigan, nos Estados Unidos. Apesar da diferença horária e do trabalho intenso que desenvolve, Jay aceitou falar para o nosso programa sobre a sua experiência particular. Quando é que eu tive esse apelo, paciência, que é algo que normalmente nós nunca conseguimos, por modo nunca tem depois aquele respaldo ou aquela continuidade. Mas vou seguir, vou fazer algo completamente diferente. Sim. Por acaso, minha percurso na ciência foi um pouco atípica, porque a ciência não, a carreira científica não é uma carreira que fala nas famílias cabo-verdianas, e principalmente um cabo-verdiano que é de interior da ilha de Santiago, não é? Há meio natural de órgãos, e depois muda para a praia completa em ensino secundário na Liceu Domingos Ramos, mas até termina o ensino secundário na Cabo Verde, seguir a carreira de investigação científica nunca foi uma questão que planeada, uma questão séria para seguir, até porque Cabo Verde, a nível de investigação científica, ainda não está dando os primeiros passos, né? Não faz muito inicial de processo. Mas só que depois era claro, na altura de ensino secundário, que mim tinha um gosto especial para disciplinas de matemática, química e filosofia, e depois havia o resto, mas era bem claro na altura o gosto especial que tinha para disciplinas da área da ciência, acima matemática e biologia. E depois, estando no ensino superior, aí já parece que era tudo óbvio, era tudo evidente, que esse era um percurso natural de seguir, apesar obviamente das dificuldades de integração, de adaptação a ensino superior, mas para mim seguir a carreira da investigação científica foi algo que aconteceu de forma natural dentro do percurso e aquilo que era em agosto para a ciência. E já, na tomada de decisões e na boa progressão académica, boas origens tive algum efeito, vos senti alguma resistência ou a boa volta, vos senti se vos era europeu ou norte-americano, vou podia ir mais longe ou que lá que toca nada na boa percurso? Uma das grandes vantagens de meio académico é que é um meio para normalmente frequentado para pessoas altamente qualificadas, onde que questões que por cima você colocando que
origem sociodemográfica, que muitas vezes em muitas outras áreas está a servir de grande obstáculo, mas no meio académico cada vez mais, e há um grande esforço para que a ciência seja e a academia em geral seja um lugar cada vez mais plural, um lugar cada vez mais representativo. É certo que no início da minha carreira, em países como, por exemplo, Portugal, onde iniciei a minha carreira científica, Portugal tem um problema sério de falta de cultura de meritocracia. Então, em países como Portugal, se calhar é mais difícil de progredir na academia, dependendo de boa origem. Mas isso não tem a ver só com a origem étnica ou cultural, mas tem a ver mesmo com a realidade do país, que é um país que ainda tem um caminho enorme para percorrer a nível da cultura da meritocracia. Mas desde que muda para Reino Unido e agora Estados Unidos, e para mim é absolutamente óbvio, sim, que chega mais longe na minha carreira, provavelmente é meu único culpado, porque são países onde existe uma forte cultura da meritocracia, e aí a promoção é sempre feita à base do mérito. Por isso, hoje, pelo menos no meio académico, um forte apoio mesmo de toda a comunidade à volta. Tive algum professor, tive algo que marcou no bom percurso para o nosso tudo não tem sempre no nosso historial académico? Sim, sem dúvida. Tive 2 professores no ensino secundário que muito provavelmente marca muito minha carreira a nível de pela forma como eles consigo transmitir me motivava muito mais longe. Primeiro foi o professor Sanches durante no 10º ano, então tinha um gosto especial para física, né? Física uma das áreas mais importantes na ciência. Então, aconteciam episódios interessantes, por exemplo, quando eu fazia teste na área da física, então lembro, por exemplo, o professor também depois eu notas, e depois, ok, aluno que tinha nota mais alta era aluno X. E depois, só por último, ele entregava-me minha teste e falava, não, vou estar fora de conta, vou botar conta para aquele grupo. É claro que a maioria das vezes a minha teste na física era sempre nota máxima, e às vezes a professora até pedia a mim que eu fazia correção de teste. Então isso marcou muito a nível de incentivo e de autoestima, porque muitas vezes também para nos seguir um percurso não precisa também alguém que te puxa para nós, ou seja, é daquelas coisas que a gente fala, high expectation, porque muitas vezes, principalmente alunos de minha casa que vêm de origem humilde, muitas vezes as pessoas esperam muito pouco de bom, e aquela falta de expectativa se acaba também para gerar fraca expectativa de bom próprio na boa mesmo. Então, ter aquele high expectation, alguém que pôr bobara alto, então isso levou a puxa mais para boa. E outro professor que marca muito foi professor, talvez o professor que marca mais durante o meu ensino na Cabo Verde, foi o professor Israel Silva, professor de Biologia no Liceu Domingos Ramos. Israel Silva, que curiosamente, pelo menos na altura, era um músico, se não me engano, era o baixista dos Tubarões. Então, o professor Israel Silva era um professor que puxava muito para mim a nível de gosto, para continuar a compreender mais na área da biologia. Ainda lembra que quando eu estudava lá no Liceu Domingos Ramos, em aula de manhã, e depois ainda passava a tarde toda na Biblioteca Nacional, que é ali ao pé da Eletra. Então, ainda passava tarde, se lembra muito sobre a biologia, e muitas vezes não tinha com tópicos nem que era relacionado com aquilo que nos tratava na aula, eu discutia com o professor, mas apesar de ele incentivava-me muito para continuar minhas leituras na área da biologia, desde então já tinha gosto para a biologia molecular, aliás, foi aí que surgiu gosto para a biologia molecular, e depois, sempre depois da aula, tinha assim, algumas conversas sobre coisas que me leva, porque muitas vezes ainda trazia uma questão para a aula, que eu falava, não, depois da aula, eu continuava a conversar comigo. Então isso foi
talvez foi o embrião que hoje tornou nessa área de biologia molecular. Boas gentes, boa família, bons amigos, boas zonas, qual é que é a forma que está o Joe? Qual é que é, digamos, essa análise desse salto, um arco enorme que você salta gerações, não é? Num percurso que seria eventualmente normal, mas você salta gerações. Qual é a análise que você faz desse fenómeno? Sim, apesar de ser de uma família de origem humilde, como a maioria das famílias do interior de Santiago, a minha família tinha sempre a única coisa que não era negociável em casa era o tempo de estudo. Então, o estudo era algo absolutamente sério na casa, e isso era uma não questão, isso nem sequer aliás, me lembra que minha pai falava-me sempre, hoje aqui nós nunca temos nenhuma fortuna para nos deixar, não é? Nada para boerda. A única herança que não pode deixar é a escola, não é? Então, isso, pelo menos na altura, isso era a forma de pensar da maioria de famílias de interior. Olhava na educação, no estudo, como uma espécie de elevador social ou uma espécie de herança, que é algo que se podia deixar para essas novas gerações. E obviamente, quem está no meio onde é que é normal, alguém vem é que é típico, alguém vem de origem até chegar ali, onde à volta, provavelmente todos meus colegas e professores ali na Faculdade de Medicina, tudo vem de família de académicos ou de altos quadros. Sempre muita coisa apanhei colegas, e não hoje é ponto onde que não começa tudo desde criança, desde já criança, para aí 6, 7, 8 anos, que é a oportunidade que minha filha tem hoje, mas que nunca tive. Meus colegas estão fazendo colónias de férias de ciência, então já desde criança está participando. A minha primeira vez que entra num laboratório na minha vida, não tinha para aí 19 anos, né? Então há uma diferença enorme. Mas o facto de fazer um percurso, talvez numa estrada mais acidentada ou mais agreste do que normal, isto também te dá uma bagagem enorme para desafios que é a ciência, porque ciência é mais do que um sprint, é uma maratona, é um jogo de resistência, porque nem sempre aquilo que está saindo para fora é aquilo que corre bem, é aquilo que funciona. Mas até que funcione é preciso muitas horas, muita dedicação e essa origem e essa cultura que me traz comigo, que famílias do interior de Santiago, onde que pessoas, trabalho duro é altamente valorizado na cultura do interior de Santiago. Então, traz minha história de vida de alguém que cria numa cultura de trabalho duro, então isso terá uma vantagem enorme também hoje, comparativo com minhas colegas, que calhar tem mais paciência, mais resistência naquilo que é o sacrifício que muitas vezes é preciso fazer na investigação científica. Em que é que não poder ganha com alguém que vá tão longe? Ou seja, tendo em conta que nós ainda não estamos numa situação ainda muito periclitante e muito dar primeiros passos na investigação, mas que não poder dar salto, porque tem vários países, vários jovens, gerações que ir para a América, de Nigéria, de Senegal, enfim, aquela história de fuga de cérebros, e que depois te pôs sempre essa questão, ok, e país de origem, o que é que te ganha? Sim. Para já, existem várias vertentes. Para já, hoje, não sabe que numa sociedade global e altamente conectada, que é a sociedade onde se vive hoje, é que é preciso estar sempre num país de origem para poder contribuir para o desenvolvimento daquele país. Existem várias formas de contribuir para avanço, mesmo a nível de ensino superior na Cabo Verde, nada que tenha impedindo de colaborar e de ajuda no desenvolvimento de instituições de ensino superior na Cabo Verde. Por exemplo, agora você lembra a Escola Universitária Católica de Cabo Verde, onde que é embaixador da escola, tenta
conecta com outros quadros cabo-verdianos fora do país, mas também aquilo que tem faltado a Cabo Verde para que a diáspora tenha um contributo mais assertivo no processo de desenvolvimento do país é falta de um programa consistente e estruturado para a participação de diáspora. Aquilo que não tem tido ao longo de décadas são programas avulsos, onde esporadicamente um ou outro quadro pode participar numa atividade em Cabo Verde. Aquilo que não precisa é de um programa estruturado assim, para que pode permitir outros quadros cabo-verdianos, MI e outros, a participar de forma efetiva no desenvolvimento do país. Mas também para isso não tem que consciência na diáspora, né? Faltando saber quem é que cabo-verdianos, onde que está, o que está fazendo. Isso é uma pergunta urgente que o país tem que responder. Quem é que nós cabo-verdianos que está espalhado para o mundo, não onde que está e o que está a fazer. Aí, a partir do momento que não tem a resposta a essa pergunta, então não pode ter programas mais estruturados para uma participação efetiva de diáspora no processo de desenvolvimento. Mas também é claro que existem outras formas mais indiretas em que um quadro cabo-verdiano da diáspora, na minha casa, pode ter para o país e somente para jovens no país, é que tem uma espécie de role model, porque, por exemplo, a mim, quando se iniciava na carreira científica, nunca tinha nenhum, praticamente na época, nunca tinha nenhum cabo-verdiano que me podia olhar para falar, ok, isso é caminho, esse caminho é possível, ou seja, o chamado role model, alguém que botou hoje, que tenta espelha e tenta seguir o percurso. Então, tem também um quadro cabo-verdiano que não estou ok, ele consegue seguindo essa trajetória. Isso também para bom jovem que se tenta nesse momento siga esse percurso, é algo que se calhar antes te perceba apenas uma utopia, passa a ser visto como um percurso real e possível. E depois também, claro, que há outras oportunidades, tipo abrindo porta diretamente. Hoje é meio líder de um laboratório e aliás, já falei isso frequentemente, é uma questão, não é do si, mas é uma questão de quando, até não tem jovens cabo-verdianos também trabalham ali na equipa, porque não tem enorme interesse na contrata pessoas de todas as nacionalidades e cabo-verdianos que candidatam para uma vaga na minha grupo têm a garantia de que nunca seriam discriminados e teriam as mesmas possibilidades de que outras pessoas. Então, existem várias formas que, tendo um quadro numa instituição reputada, assim, uma Universidade do México, que é uma das 10 melhores universidades no mundo na área de investigação científica, podia também abrir porta, de certeza que vai abrir porta a outros cabo-verdianos, isso nunca tem tudo. Foi Jailson Brito Querido, um dos mais importantes cientistas cabo-verdianos, que nos trouxe o seu percurso, que o levou dos bancos do Liceu Domingos Ramos à Universidade de Michigan, nos Estados Unidos. Tradição e sabedoria. Rúbrica que está valorizando sabedoria e tradição na lição e experiência acumulada na construção de nossa história. Iniciamos hoje a nossa rúbrica dedicada à tradição e sabedoria com a Dona Ana Tavares, produtora de remédios caseiros natural de São Salvador do Mundo, a zona dos Picos, e que vive em Achada Igreja, ao lado do mercado municipal, juntamente com os seus 4 filhos. Dona Ana montou na sua própria casa a sua empresa de venda dos seus produtos. Os remédios feitos por Dona Ana têm efeitos positivos nas pessoas que compram, mas aconselha sempre a utilizá-los após uma avaliação médica. Os seus produtos são feitos por materiais de uso diário como cascas de ovo, óleo de rícino, azeite de purga, óleo de peixe, casca de maracujá, sementes e folhas medicinais e plantas de frutos.
Dona Ana vê nos seus remédios uma forma de salvar vidas e preservar as tradições antigas que agora, no seu entender, não são muito valorizadas. A jornalista Sara Andrade foi ao encontro desta senhora de 66 anos de idade que sustenta a família com o pouco que consegue com as suas vendas, em especial em feiras nacionais nas ilhas de Santo Antão, São Vicente, Santiago, Fogo e Brava. No Salina Picos, nós também fala com a Ana Tavares, ele que está fazendo remédio de terra e está explicando ali um pouco modo que está acontecendo todo esse processo desde início de produção até acabamento final. E modo que eu começo a ter interesse e aprender sobre produção de remédios caseiros. Remédios de terra, empanha aquele hábito desde menino. Para modo não ter um posto de saúde, mas era insuficiente para remédios. Então, a maior parte de pessoas só fazia seus remédios caseiros. Então, levanta qualquer hábito ali, junto com gente grande, está pergunta, é modo que está fazendo, assim por diante. Tem pessoa que, naquele tempo, que nunca vai à farmácia. Então, naturalmente, é viável, não valoriza o que não tem no nosso país e para não aproveitar dele. Então, não sabe, não qualquer daqueles remédios que tem ali, mas está fazendo naqueles lugares que está fazendo o remédio. E remédios que está vendendo, está dado na farmácia e de que coisas ali que não está tendo. Então, por que nunca está aproveita também que está ser natural? 100% natural. Basta fazer direito e se tem medo que tomar com indicação e em qualquer alguém que vem comprar na minha, tem que perguntar é para cozer. Cozer que tem, se ele vai para o posto de saúde. Depois lá, não está explicando e o valor que ele tem, coisa que você modo que você faz e também tem que escutar para ter mais segurança, precaução. Então é isso. Qual que foi as primeiras pessoas que ensinou nesse caso a fazer esse tipo de remédio? Tem uma senhora que está vindo de engenho, acho que demora a fazer o azeite porque está vendendo. Não tem uma senhora que chama Eugênia, que está fazendo para pessoa que está fazendo pedindo, mas está fazendo pessoas que estão doentes, está bem na ele, e está fazendo. Então tem uma senhora que chama Sabina, lá Burbur, naquele lado lá, também que está fazendo esse remédio. Tem uma senhora ali que é Luizinha Teixeira de Amor, que é família de Mário Silva. E também que tem alguém internado nessa casa própria para fazer remédio. Então lá, gosta, acha, mas ajuda, por que não? Nunca pode fazer que as gente já morre, mas nunca pode deixar tudo coisa bem. Tem que renovar. Então é assim que começa. Primeiro, começa com fazer azeite de pulga. Depois, me fazia óleo rícino, já gosto de fazer outros tipos, eucalipto, alecrim. Então, excelente. Modo que você seleciona e prepara aqueles ingredientes que é para fazer remédio? Hoje, em termos de, começa com azeite de pulga, vai fazer colheita, onde compra na pessoa, depois, cascar, que ele fava, deixa aquele grão e de purga que tem aquele preto, é com aquele preto que está fazendo. Posso também ir lá, porque deixa queima, posso deixar queima e fica um azeite de pulga preto, não é que porque está estragado, não. E ilha, tempra que passa na ilha. E se é queima, óleo está preto, mas se o ilha
que começa daquele cheiro tipo mancara, pouco ele tem um cheiro tipo mancara, por isso que meninos, alguém está com ele, está pensando mancara para morrer doce. Horas que cai ele está limpando tudo, está pôr na pilão, está pila, tem que fazer mesmo massa e está tomando o tempo. Horas que pila, com a toda óleo já está perto, então depois está bem pôr riba. Tem um tacho grande que é bidão, mas tem que ser um bidão novo. E está por riba de 6 horas de manhã e 6 horas de tarde. Então fica tudo riba que lume, pode dar volta para queima, para que fica com aquele cheiro de queimado. Depois, também tem que ter tanta bata por lume. Aqui estava detalhando, deixar naquele braço, tem que ser com lenha grossa. Aqui manchega que é cozido, tá óleo de riba, água de baixo. Então, botar bem desnatal, aquele óleo de riba, depois o tempo numa panela separada. Pé seca, para que fica com aquela água também, para que fica, tá tirar choco. Às vezes, as pessoas sabem comprar, tá tirar caçado. Então, tem um processo longo e cansativo. Não pode, tem que ficar riba de lume. Pila também que tu consegue pila um dia por pila pouco, tem que dar, depois pouco bem por riba. Depois, lá majestã, que deu por pé seca, aquela água, então, tá fica óleo de riba, tá fica a borra de baixo. Então, aquele borra de azeite pulga nunca pode folhar. Para modo, tem uma porcentagem em cima azeite pulga ou mais. Para uma pessoa que põe AVC, tá para aquele borra, passa na lume, bota fergal no corpo. Ou que fergal no corpo sempre tem que fergar para baixo, não para riba. Pode ser passeio. E ó que tá fergal, a mim tá flap só, que tá ferga pessoa remédio, ou tá toma, tem que flap só, tem que concentrar com Deus. Eu falei, Deus, então faz aquele remédio ali no nome de Deus, para não melhorando. É que a sua tiga unta remédio. Tem que ter um processo com Deus, porque te ajuda a Deus. Então é isso que não está fazendo azeite de pulga. Em qualquer que os outros tem um momento que tem que deixar de descanso e de vou trabalhar. Que os ingredientes botacha tudo ali ou olha, e gosta de estar mais pouco para nós de pessoas que só reconhecem o valor de purga. E outro e produtos que está a fazer a nele. Para a maior parte de purga, está na marca. É para a de tudo o marqueiro está por essa marca que nunca está camba no lugar de que outro. E também aquele que trazia a revolta de Ribeirão Manuel, que proprietário está trabalhava, rendeiro está trabalhava no lugar, então o proprietário também entrava para embarcar a corpo para fazer trabalhos no estrangeiro. Então, pessoas recusam, mas esse que está trabalhando, que está pagando renda ou que está parte, mas ele fica com ele. Então, que hoje eu vi que eles revoltam na Santa Catarina, está falando, homem faca, mulher machado, menino tudo está junto a pedra. Porque resulta de mulher que fala, não está trabalhando no chão, nós que temos que ficar com ele. E tem várias histórias sobre purga. Então, na purga é isso. E que ali não tem candeiro de purga também, que ele de purga, que ele bota modelo, se faz, bota casca. Depois bota fiel, né? E de coco, ramo de coco, bota toda limpa, bota fiel na ele. Aquela vez que está acendida, que tinha o problema de dor de vista. Para mim, te ajuda aquele fumo de sel, já te ajudava com vista, e se tem dor de cabeça também pode acender por lá aquele fumo que está saindo e eu tomo infusão de própria purga é para ajudar com dor de cabeça. Que remédio é mais para tratar que tipo de doença que está fazendo? Olha, tem vários. No caso de azeite de pulga, ela serve para fazer terapia para pessoa que tem dor e pessoa que apanha AVC.
Esta serve para molhar cabelo, para pôr cabelo macio, esta criar o cabelo. E frida também, pode ter frida, passar na lume, depois correr daquele frida, pôr aquele pano ou aquele liga, riba de ele. 3 dias, você torna trabo limpa com água e sabão, depois você torna correr. E menino também, que ali está curado o bico. Também, esta serve para se animal está foi em cidade, tem água impedido, que está claro que está xixi, depois está pondo na boca para desarranjar, para limpar dentro. Alguém que pode beber. Mas se no caso alguém beber é que mata, mas é que apropriado para beber, pois em caso pessoas sabem. Se beber é diarreia que está dando, que está limpar dentro. Gosto no sana oluríssimo. Oluríssimo é palha que é de jag-jag. Está da maior parte no lugar que tem água. Então, está apanhando, fazer colheita, como está bem col, está bem cascal, para cascal tem que cortar com tesoura e depois para bem racha para entrar. Jag-jag, a maior parte, e cipé, é na rubeira, que botachela já tem alguns cantos de cobão que a gente podia achar. Eu estava apanhando lá na barragem. Então, quem bem que cascal, tem que ir lá para morar que tem uma máquina. Mesmo que tem uma máquina, então sente vontade de passar na panela, pegando aquele cor ali, ou mais claro, ou pode ser mais escuro, para cozer, para que junta com aquele que está bem de fora. Então, ele depois, está bem pilar, é cansado, tem que pegar o pó, quando está pegando o pó, para cuidar, está dando na boca. Depois está bem por riba, e tem um processo de azeite purga. A hora que esta também tem que desnatar, moda azeite purga, depois também põe tá seca para que fique com aquele água, para ficar um produto bem preparado. Olha, o rícino tá serve para horas que a consulta, que o médico mandou fechar para análise, ainda está com dúvida. O médico está mandando para o bem toma, um jejum natural. Você bebe aquele frasco lá é uma dose, e é para uma pessoa adulta. Você toma 5 engole, você dá com um copo de chá. Um chá normal. Você dá depois para que fique aquele óleo na boca. E aquele que me está fazendo, ele tem menos cheiro do que aquele de farmácia. A hora que a pessoa bem compra aquele, essa dúvida sobre aquele que tem cheiro, mas aquele de farmácia. Não está falando, aquele natural, que tem nada químico na ele. Então, você sai num carro, você espera para trabalhar dentro de boa. Depois você rabidou a barriga. E amanhã você vai no médico, hoje você toma de sério, amanhã você vai no médico para fazer chá para análise, para tirar prova, e cozer que você tem. E está tchau limpo. Se você está doente, está parça. Se você está pronto, também está parça. Ele está querendo cabelo, está engrossa cabelo. Quer dizer, cabelo que mora, que você tem, então você põe com óleo rícino, lava a cabeça, põe na dedo, põe tudo pele de cabeça, e está dando aqueles outros cabelos. O começo se molha cabelo com mais nada. Está querendo cabelo, está engrossando o cabelo, está trazendo coisa branca que empincha, e na cabeça de meninos que ajuda aquelas coisas brancas. Então, você lava a cabeça limpa, depois fergalhar todo dia. E tá cabelo, empinte no corpo, com qualquer coisa. Se você quer juntar com azeite pulga, pode juntar com azeite pulga, você utiliza. E tá protege unha, sobrancelha, e tá querer a barba na casa de pessoa que quer a barba, e tem sua utilidade. Quem que compra, tá tornando compra, e quem que compra, tá passa mensagem. A mim que tá saindo um copo bebendo, um copo ia estar grande para dali, lá, que tá dá. E me licenci na rua,
quinta apoio, tudo alguém também pode falar nacional, pode mandar pessoas de São Vicente, Santo Antão. Às vezes costuma bem comprar na minha, que lá Santo Antão também está fazendo. Está fazendo tudo natural, está fazendo pirla de babosa, também de mel é natural. Nunca está mistura com nada. Se processo é milho, farinha de milho e não gel de babosa, mas sim leite de babosa que está fazendo com ele. Então, nunca está misturando. Tem pessoa que está falando tudo gourmet, que está transformada, que ali tem coisa que se põe na ele gosta de passar nome, que se põe para ficar aquele vermelho colorido. Mas não, ali a pessoa bem dúvida, porque que tem aquele colante que é natural. É a tradição e a sabedoria natural aqui no testemunho de Dona Ana, que apesar do progresso que vai chegando às nossas ilhas, se mantém ainda de pé com recurso aos produtos naturais. Nos próximos programas, já sabe, pode dar também o seu contributo na revelação dos nossos costumes e práticas do cotidiano que vão mantendo viva a tradição em vários pontos de Cabo Verde e da diáspora. Na 1971, na colonato de Amboni Mangue vai para o trabalho. Eles negam deixando trabalho, se flama meu menino, mas trabalho duro, nunca pode trabalhar. Aquele trabalho era de exploração, que era de ajudar pobre não. Quando a gente chega na casa, flama mãe, meus negam deixando trabalho, mas não trabalho para estrangeiro. Que o senhor de magoada é flama. Já dá uma ideia, Deus está vai por diante, que tudo o desejo te realiza. Assim que chote menino na caminho estrangeiro. É doido. Bem, jambai. Deus está bem budiante. Minha história. Memórias que merecem ser contadas, exemplos de responsabilidade e vivência de representar uma verdadeira lição de vida. Histórias de recuperação há muitas, mas haverá sempre umas mais marcantes do que outras. E a história de José Luís Tavares, de 50 anos, antigo inspetor da Polícia Judiciária de Cabo Verde, é claramente uma delas. Entrou nas drogas por opção, um exercício de curiosidade, mas com um empurrãozinho que resultou de alguma desestruturação familiar. Pelo caminho, age nem sempre boas companhias, aproveitando-se da sua fragilidade emocional, estenderam-lhe o rastilho num rumo ao inferno das drogas pesadas. Terá sido uma descida aos infernos. Perdeu praticamente tudo: família, emprego, dignidade. Mas conseguiu reunir forças para dar um basta, inverter a marcha e reentrar nos trilhos. Já com 8 anos de abstinência, é agora um investigador da causa, um ativista empenhado no combate à toxicodependência, um doutorando em serviços sociais, vertente reinserção social de reclusos com o consumo de drogas. Nesta nossa rúbrica Histórias de Vida, o jornalista José Mário Correia esteve à conversa com José Luís Tavares e traz-nos o seu testemunho. José Luís, às vezes a vida é feita de coisa, ou pelo menos de 2 coisas. Ora, não te opta, né? Resulta de escolha que nós não te fazemos. Ora, enfim, acontece qualquer um de nós, não te cai numa armadilha de dia a dia. Contar-nos a experiência, mas sobretudo qual que foi aquele momento que levou para uma direção ao invés de outra direção. A vida tem os dois aspectos que a gente chama de dualidade, que nunca te pode fugir dela. Ora, não está sendo controle efetivo, não está fazendo escolha, mas tem uma hora também que não está sendo literalmente apanhado para surpresas de dia a dia, não é? Para coisas que nunca te conta com, não é? E a mim,
particularmente na minha experiência, sobretudo com o uso de droga, embora foi uma opção, de uma forma geral, foi uma opção que toma e experimenta a primeira vez uma substância psicoativa, que não se chama droga, mas também foi vítima de uma situação de momento e situação de vida. Então, o que está falando foi um vítima com tudo aspas do mundo, né? É que na altura não se passava um momento muito difícil, eu tinha 13 anos, um momento difícil na minha casa, então emocionalmente estava muito desequilibrado, se precisava de um refúgio, de um capa, né? Uma coisa que protegia a mim de problemas que aconteciam lá na minha casa entre meus pais, né? E tinha um lugar que estava lá, que era que estava buscar esse equilíbrio emocional, que estava a esse refúgio, que era lá na farol lá na prainha. Então foi lá que encontrei um indivíduo na altura mais velho do que mim, uns 4 anos mais velho que mim, que durante algum tempo pressionava a mim, influenciava a mim a experimentar padinha. Então esse também foi um momento de pressão. Então minha fragilidade emocional juntado com a pressão daquele amigo de que se experimentava padinha, mas ficava sentia mais fixe, né? Então esquecia de ele também já usava. Sim, eu usava porque pronto, entretanto que foi na 12 de ano, numa semana, não te encontrava lá sempre e não acaba para travar alguma relação, não é? Às vezes jovens, adolescentes, você imagina-me depois de vários encontros no mesmo sítio, acaba para naturalmente trava conversa e tu desabafa-me sempre onde ele te usa. E naquela altura, não se falava de anos 90, né? Ou menos ainda, então ela era um lugar de um esconderijo, uma quinta-feira ideal para quem que usava droga naquela altura. Então, eu soube de minha problema, como encontrei, ele também encontrou-se ele. Então, com base nessa experiência que consegui influenciando de facto, mas se usava droga, não tinha as garantias de que esse problema, porque ele também já sabia o que já passava, segundo se experiência. Então, foi ali que começa tudo. Então, vez experimentado, enfim, que teve naturalmente continuidade, mas depois tem um caminho com avanços e recuos, no sentido de desiste, de traça outro rumo, mas depois tem sempre recaída. Falaram-me que foi aquela experiência ali, aquela travessia que vou fazer até que hoje vou chegar no momento onde está. É verdade. De facto, a hora que não começa, necessariamente nunca sabe qual que é fim, até porque não opta de facto sim para experimentar, mas nunca opta para ter uma continuidade se manteve, que é aquela questão de cria aquela dependência de droga. Mbata tem uma escalada, não é, na consumo, Mbata experimenta outros tipos de droga, mais pesada, cocaína, heroína, LSD, e torna, um tóxico-dependente. Evidentemente que a minha condição enquanto ser humano muda. Então a minha vida passa a ser, orientado para o uso e muitas vezes controlado para a minha própria dependência. Então, que foi fácil. Me perdi de trabalho, me perdi de família, e houve altura, inclusive, que me passa a viver na rua, a comer resto de comida que é a maior afronta que um ser humano pode ter, não é? Aquele que é um beliscado de nossa dignidade enquanto ser humano. Então, foi esse, foi momentos duros, momentos de perda, de dor, de rejeição, de muita estigma, marginalização. Puta passa a ser como que um fantasma, não é, no meio de muitos. Então praticamente foi isso que acontece comigo. Invariavelmente acontece com pessoas que infelizmente desenvolvem dependência de droga e torna um toxicodependente ou alcoólatra. Mulher, filho, mãe, pai, como que foi aquela relação, aquela dificuldade de coabitação, de aceitação,
de rejeição, etc. Nossas condições enquanto um toxicodependente, ele é propício para fazer-no vive na nosso caçulo, né? Vive isolado, de costa voltado para o resto de que as outras pessoas, familiares ou amigos. Primeiro por causa de sentimentos que não tem, que não acaba para criar, que é de vergonha, e isso está fazendo com que não fuja de pessoa. Outra coisa é que comportamentos que não te passa a ter, atitudes que não te passa a ter, muitas vezes é que é o mais adequado, muitas vezes ele é detestado para os outros. Então, não te faz com que pessoas comecem a fugir de nós. Outra coisa também tem a ver com a própria que as outras pessoas, que pessoas começam a olhar com preconceito, com um bocado de estigma, e tudo por aquilo que não te faz e também por aquilo que é representação social, porque as pessoas está chamando um toxicodependente. Então, tudo que as coisas ali junto está fazendo com que não vive no nosso mundo, nossos familiares e nossos amigos no outro mundo. E comigo foi isso que acontece, infelizmente, e isso que acontece, infelizmente, com toda pessoa, ou a maioria de pessoas, pelo menos, que se enconche e pastores que está ali, que tem problema com droga. O lado bom de tudo isso é que um dia também aquela força brutal, forte, que está decididamente a fazer com que eu ponha um ponto final nisso para uma experiência que é claramente desgastante e destrutiva também, sobretudo com todos os pontos de vista, né? Com certeza. De uma forma geral, tem três aspectos fundamentais que fazem hoje estar na situação que está. Primeiro tem a ver com, de vez em quando, a hora que eu sabe, nos momentos de lucidez, porque às vezes se crê bem drogado ou tóxico dependente, tem uma hora que está sempre lúcido, né? Tá pensa mesmo na vida, tá de algum caminho, uma saída. Então sempre está visualizava o passado. E foi uma pessoa, um jovem com sonho, com projetos, e a certa altura já sabe realizava alguns sonhos, já sabe concretizava alguns projetos. Na altura, eu era inspetor da Polícia Judiciária, então ainda percebia que mantinha potencialidade, inclusive eu era um profissional muito bem integrado, reconhecido para meus colegas e para os superiores como uma pessoa um bom e profissional. Então, essa visualização de minha passada, enquanto uma pessoa que tem sonhos, tem projetos e tem capacidade e potencialidade, fazendo fica a pensar, espera aí, vou é aquela mesma pessoa que está ali, então vou poder. A única coisa é sair dessa vida. Segundo aspecto que é muito, para mim, que é mais fundamental, foi, na altura, eu já era pai, não é? Eu tinha filho de 13 anos. Você está falando, numa altura em que você vivia longe de meu filho, sobretudo aquele mais grande que olhava a mim como um espelho, a minha área de referência, esse exemplo, esse orgulho, de repente, eu fico olhando, pronto, de forma que estava, não é? Um trapo humano. Então, sinto, enquanto pai, na obrigação de devolver meu filho aquele passado, aquela expectativa que sempre pôs na minha. Acho que qualquer pai, também, um bom pai, pensa assim, nós não tem que ser sempre referência aquele cunho de filho. Então, não tem que ser, nessa última coisa que a gente está fazendo na vida, meus filhos têm que estar olhando a mim aquela referência. E graças a Deus, eu consigo. Hoje, meu filho também, meus filhos, aliás, estou olhando como isso. A terceira coisa que é menos importante é que, a hora que eu estou naquela situação, lá, muitas pessoas estão melhor, não é? Outros estão falando, a boca está conseguindo mais, a boa é droga que te matou, a boca tem chance. Então, essa forma de pessoas odiar inútil, incapaz, para mim também, o vencer a droga era uma forma de dar resposta à sociedade e também demonstra que as outras pessoas, sabe, na condição de mim, não é possível, já teve outras pessoas que conseguem. Então, essas três coisas ali junto, que não costuma estar para mim, foi minha força para hoje pensar na condição que está. Hoje a vida está radicalmente diferente. Explicar-nos rapidamente o que você faz nesse momento e qual é a perspectiva futura que ele tem. Olha, por acaso, a vida dá 180 graus de volta, com muitas surpresas boas, que sabemos fazer 8 anos que não seria tratamento, nem de perto nem de longe, em que até contava a minha vida, tu sabe, hoje
acima está se alguém falava a mim há 8 anos atrás. Nesse momento, vencendo vários desafios, de dificuldades, é certo, mas também contando com apoios de várias pessoas, né? E nesse momento, não sei ali na Portugal, estuda com bolsa, mas logo que depois que eu saí de tratamento, minha perspectiva era continuar a estudo. Tinha uma reinserção social que me sonhava para mim, não uma reinserção social que a instituição queria impor a mim. Então, para ali foi de que assumir os grandes obstáculos. Mas, um ano depois, me fazia uma licenciatura, fui melhor aluno de minha curso, o certificado de mérito, ganho uma bolsa internacional do Instituto de Camões para fazer um mestrado. E, junto com aquele mestrado, não se fazer um doutoramento, já num ano. Então, nesse momento, não sei se na Portugal, concomitantemente, simultaneamente, a fazer mestrado, um doutoramento e um pós-graduação, então, vida cheio, academicamente falando. E todas as coisas que eu só faço. Minha licenciatura foi na Criminologia e Segurança Pública, minha mestrado, Políticas Públicas, pós-graduação, Avaliação de Políticas Públicas, doutoramento na Serviço Social, vertente de reinserção social de pessoas reclusas com consumo de droga. Significa que você prepara que futuramente, brevemente, da volta para o meu país, para dar contributo nessa área ali, que para mim tem grande significado, porque então já tem um déficit, não é, de intervenção por altura, não é? Por isso, essa capacitação, então, é isso. Também tem um sonho de continuar a fazer pesquisas nessa matéria e publica artigos. Tenha contributo a mais alto nível possível nessa problemática, esse fenómeno que, infelizmente, é uma realidade preocupante lá na Cabo Verde. Muito bem, Zé Luís, francamente brilhante, estou contente com o bom. Flango, enfim, se dá uns minutos para o dirigir e para jovens, um jovem ainda, e naturalmente olhando para trás. Um jovem de 50 anos. Sim, claro, sem dúvida. Enfim, botei uma autoridade, botei uma palavra a jovens no sentido de desencorajar-se eventualmente a fazer um caminho daquele tipo lá. Só falta daquele lado mais degradante. A hora que a gente expõe o currículo hoje acadêmico, é que na bom crioulo não te chama basofaria. Mas é apenas para pessoas perceberem, mas nós é capaz. Independentemente de dificuldade, independentemente de obstáculo que não tiver, nesse caso em concreto, problema de droga, nós é capaz de dar volta, nós é capaz de realizar sonhos e fazer para além daquilo que pessoas podem pensar, mas nós é capaz, até nós não taxa, mas nós era capaz. Jovem tem que perceber uma droga que te rima com sucesso, que te rima com felicidade. Bem, às vezes pode ter felicidade, sim, mas é momentâneo. Muito bem. Zé Luís, 2 livros publicados, enfim, sobre a sua experiência de vida. Você pensa continuar naquele caminho lá de influenciar positivamente jovens para evitar seguir caminhos errados, para aprender com a experiência? Com certeza. A minha só, minha passada só tem sentido se sirve para alguma coisa. Nesse caso, se sirve para motivar e para ajudar o outro, né? Por isso que o nosso primeiro livro foi nessa sequência. Também tem, aliás, que essa faz parte de uma trilogia. Não se conta até 2025. Então, fazer 10 anos de sem droga, não é? Viver em recuperação, também sai mais um livro. Mas, evidentemente, minha intenção e minha pretensão é contínua. Foi o testemunho de um caso de vida e da capacidade de recuperação e relançamento das bases para uma nova existência, apesar de muito sofrimento. Tem salgadura que tem doçura, dia com chala e amargura. Chamna nyamun pequenino, chamna jatsal terra salgó. É salgadura que tem doçura, dia com chala e amargura. Tatuemo vi falar mal bom, mas tudo país está na bomba. Essa praia branca que sabura,
e boa esperança na boa futuro. Diáspora empreendedora. Histórias de fortalecer contributo nos diáspora no desenvolvimento e promoção além fronteira de nos marca Cabo Verde. É o que podemos dizer dessa capacidade da nossa diáspora em aproveitar as oportunidades que a vida lhes dá para a realização quer dos seus projetos pessoais, quer dos seus sonhos. Na nossa rúbrica Diáspora Empreendedora, vamos ao encontro de Tony Rocha, um cabeleireiro natural de Santo Antão, que encontrou o seu espaço de sucesso no Luxemburgo pela voz da jornalista Natalina Andrade. Tony Rocha começava a prestar atenção na outros cabeleireiros de cortar cabelo ainda na sua casa desde menino. Foi uma coisa que sempre chamou a atenção. Ele começou a fazer isso de forma voluntária, mas seja amigo. Mas um dia ele decidiu que ele não queria só cortar cabelo, ele queria ser mestre, ele queria ser profissional e fez disso ser arte, mais do que um trabalho. Isso foi apenas que 15 anos. No Luxemburgo ele foi de que o primeiro cabo-verdiano formado nesse ramo. Maneira que vou chegar lá, o que é que levou a formar nesse ramo? Tinha minha prima que estava a estudar para cabeleireira, que inspira-me eu também, e tinha mais uma amiga nossa também, uma amiga seu que estava a estudar para cabeleireira também. Então, se não me engano, me era terceiro cabo-verdiano em Luxemburgo que começar nessa área de profissional, cabeleireira. Cabeleireiro de Moncheio, Tony tem feito um percurso notório nessa área, tanto na França como no Luxemburgo, e já trabalhar para grandes marcas mundiais. Sempre como dizer ainda agora, para mim sempre é um desafio de querer sempre bem mais longe, de tocar num tacto muito mais alto e nunca me ser grato e satisfeito o que é que me fazendo, de querer sempre bem mais alto. E quando começar, como tomar diploma, então me vai para a França. Na França, me entrar num centro de formação, onde é que me vai aprender próprio o que é que trabalhar na moda e também a minha profissão de cabeleireiro com outra visão. E assim que me comecei a pegar gosto, de modo lá me comecei a entrar naquela área, numa área onde é que me estava a trabalhar para uma grande revista. E ajudamos com a grande oportunidade na França de trabalhar foi Marie Claire, postar para Marie Claire, é uma grande revista de moda. Me entrar nele, me começar a fazer um trabalho artístico, me começar a fazer capa daqueles grandes livros de moda. Depois de Marie Claire vem Elle, Contre-Thème, depois vem Allure, depois Madame Figaro, depois me queria ainda bem mais alto, então me contactar a Vogue, já aceitar, então comecei a trabalhar para a Vogue, Cosmopolitan, e depois, uma vez que eu fazer tudo que as revistas lá, então me dizer, ok, me começar a entrar numa área que me dava a conhecer, de modo a produzir penteagens artísticas para grandes revistas de moda e para fazer cobertura, que lá não é fácil chegar lá. E que lá bem motivante depois que me começar de interessar um cozinha para aquele showbiz. Sesmont também já passar muita gente importante, muitas celebridades do mundo de moda e de cinema de vários países, incluindo também uma grande figura de Cabo Verde, que na top de lista que pode também saber já. Tem, vamos dizer, Nathalie Baye, Patricia Cass-France, Depardieu, Ellen Berry de Merck, Melanie Griffiths, Monica Bellucci de Itália, Beyoncé Knowles num filme de uma produção que era Dream Girl. Depois também, não esquecer, tem Alison Brie também, que aquele filme Community também que abrimos a porta. E depois, sem contar também nas grandes rainhas, Cesária Évora, que quando ele estava em Luxemburgo, ele estava lá para o salão da visitante, que lá para mim, de todo esse nome que me dá, para mim é aquele que já fica mais no coração. Além de Lima, e chama-se de nós país, a nossa raça.
Na Luxemburgo, Tony Rocha foi diretor artístico de uma grande marca, Jack Dessons, que tem mais de 1.700 salões de cabelo espalhados para o mundo, onde ele dedica 22 anos de uma carreira de grande relevância. Ele foi também cabeleireiro oficial do Palácio de Grão-Ducado, onde até hoje ele continua como conselheiro. Mas chega aquele momento onde que Tony decidiu que era hora de abrandar ritmo e criar sua própria marca, investir no seu projeto próprio, e foi assim que nasceu Bay Rocha. Decidi largar aquele grande vamos dizer, tenor de cabelo mundial para pôr o próprio nome, e hoje muito contente, já me tenho acho 15 ou 16 anos, conta assim, já me trabalhar para Bay Rocha, que é a própria marca, mas desde 2008 me abri aquele primeiro espaço. 2014 me abri aquele segundo espaço, e então eu comecei aquele tempo lá, a trabalhar em conta própria, mas a trabalhar ainda sempre como freelance em todos os factores que eu me desabraçara antes. Continuo a trabalhar, tenho clientes, tudo, e desde 2008. Esse salão é localizado no centro de Luxemburgo, na Bergen. Mas Tony, para além de cabelos, ele tem um artista multifacetado que habita dentro dele. Um cabo-verdiano do mundo que gosta para moda e fotografia. Muito interessado no audiovisual, tudo o que é que te leva a passar eu antes de trabalhar na trás câmara e frente câmara também, e depois me quis compreender como é que o mecanismo te funciona, e me comecei a interessar também para espiar o que é com câmara, como é com câmara de captar imagem, luz e essas coisas assim. Me comecei a interessar, me comecei a ter gosto. Vamos fazer várias formações, onde é que hoje, dentro do meu salão próprio, tenho estúdio de foto, na minha casa tenho estúdio de montagem, tenho tudo que lá, estou a trabalhar também, não quer dizer que minha pessoa, como nós é uma grande equipa, mas tenho o prazer também na fotografia, que lá, me trabalhar onde a gente fazer, na backstage, e depois me começar a fazer em mesmo também, tenho o prazer também. Rocha tem seu umbigo enterrado lá na Santo Antão, mas as raízes espalhadas para o mundo. Hoje ele te inspira outros profissionais, outros jovens a seguir seus sonhos e seus objetivos de vida. Me senti feliz e me senti também de maneira que me gostava, só estava a apanhar exemplos também, de ser um exemplo para os outros, e me estou não é arrogância de chegar lá de riba, é uma porta que é aberta para toda gente, é só interesse que a pessoa tem que ter para subir. E para além do que é ser trabalho, ele tem sido também um membro ativo da comunidade cabo-verdiana na Luxemburgo, de promover cultura de Cabo Verde lá fora. Desde 15 anos, me comecei a fazer me comecei a estudar nossa cultura, primeiro de tudo, compreender nossa cultura cabo-verdiana. E depois, quando me comecei a compreender, me dizer, não, nossa cultura é muito rica, nós temos que divulgar para pessoas europeus aí, para conhecer a nossa cultura. Então, me comecei a trabalhar naquela área lá, e para a nossa comunidade, hoje, num ponto que me queria para nós juntar, para nós mostrar aí na Europa que a nossa cultura é tão forte. E então, me querer valorizar a nossa comunidade em Luxemburgo, de maneira que, através de lá, trazer uma adaptação também no país. E que lá é ponto também que me trabalhar agora. Depois de 46 anos fora, essa ligação com Cabo Verde também continua vivo. Cabo Verde é sempre no meu coração, mesmo assim que hoje, que eu não tinha dizido, se me fazer conta de 46 anos aí na Luxemburgo e na Europa, mas sempre me manter ser cabo-verdiano. Hoje tem uma possibilidade de como te poder vender as duas bandeiras Cabo Verde e europeana. Tem aquele sorte lá, tem aquela opção lá, mas Cabo Verde é sempre me pôr em primeiro lugar, e se vou tomar fé, me falar ainda 46 anos ainda, me falar que o crioulo se tão para me querer conservar.
e moda muitos cabo-verdianos que te deixam esse país para procurar uma vida melhor. Tony também tem sonho de um dia trazer um projeto de volta para Cabo Verde. Cabo Verde é um país que dá abertura para nós que estamos no estrangeiro, para investir lá, para fazer coisa lá. Portanto, é o projeto, a minha ideia é o que me queria fazer sempre, mas através de todo o meu planinho este último tempo, ainda me tive de ocupar, era criar um centro de formação na Cabo Verde, de cabeleireiro, onde é que estava a ser próprio reconhecido nossa profissão de outra visão, boa? E que lá não é uma ideia que me está esquecido, mas às vezes cada coisa tem seu tempo. E talvez não chegue lá um dia. Um sonho que, quem sabe, brevemente tornar realidade, trazido por esse cabo-verdiano empreendedor de nós rica diáspora, que, para além de tudo que ele já não falei, também tem um veia de escritor, já com um romance publicado que ele dá nome de Nha Reflexo no Espelho. Por agora, o livro está no francês, mas brevemente ele terá estado também disponível no português. Foi assim, Arena, um pouco de percurso e história desse cabo-verdiano empreendedor de nós diáspora que tem estado a dar cartas no mundo de cabelos no Luxemburgo, onde é que Cabo Verde tem, aliás, uma comunidade bastante representativa. Nós te contar trazer mais histórias, Madesli, no próximo programa. E aqui ficou o testemunho de uma carreira de sucesso na nossa comunidade do Luxemburgo e contamos trazer aqui na sua antena da Rádio Alfa outros casos que marcam a rota da nossa imigração. Hoje me levanto às 7, por isso me mata em junho. Pepe, gente, tchan safá, nele, tchan pegar. Hoje me levanto às 7, por isso me mata em junho. Pepe, gente, tchan safá, nele, tchan pegar. E quando dinas atravessado caminhos nela, na minha semente, as mano ponte. E quando dinas atravessado caminhos nela, na minha semente, as mano ponte. Hoje me levanto a sete, por isso me... Curiosidade dos diáspora. Sabia que a migração cabo-verdiana começou com pesca de baleia? Precisamente. O escritor João Lopes Filho está dizendo-nos que, apesar da migração ser um fenómeno presente na vida de cabo-verdianos desde o início do povoamento das ilhas, a imigração mais representativa começou com pesca de baleia por barcos americanos. Interesse para óleo de baleia fazer expandir-se a captura para diversas partes do mundo, incluindo mares de Cabo Verde, onde é que estava a atracar navios de pesca americanos. Com espaço limitado na barca para fazer esse trabalho, eles começaram a preparar aquele óleo em terra com a ajuda de pescadores locais. Muitos foi depois recrutado para trabalhar naqueles navios e quando eles terminassem a missão na mar já acabaram para ficar nos Estados Unidos, onde é que geralmente estava a trabalhar na atividades portuárias. Aquele fluxo migratório começou na Ilha Brava e ele estendeu depois para ilhas de São Nicolau e Fogo, o que é que dá origem a uma corrente migratória que agrupamento familiar, uma saída que, apesar de altos e baixos, ele te manteve vivo até hoje. Estados Unidos da América é hoje o maior país acolhedor da nossa diáspora, que quase o dobro de população residente na Cabo Verde, entre imigrantes e gerações descendentes. E assim chegamos ao fim do nosso primeiro programa Rotas da Diáspora, da sua Rádio Alfa. Um olhar sobre diversos aspectos do cotidiano e da realidade de Cabo Verde e da diáspora. Pode sempre nos acompanhar através da nossa web rádio em www.radioalfacv.com e também enviar-nos as suas sugestões para o e-mail rotasdadiaspora@gmail.com. Anúncio referente ao nosso próximo programa. Já sabes, esperamos por si na próxima edição com novas histórias para lhe contar. Vamos até aos Estados Unidos conhecer um pouco da nossa diáspora neste país. Até lá, fico com Boy G. Mendes com a música Terra de Cresceu. Terra
vida tem doçura, tem amor, tem calor. Minha felicidade é flor. Cai ninguém, se não é bom amor, já bateu na minha coração. Meninos cantam, sonhos lindos, sonho para uma manhã feliz. Se ainda botar a mão, me é de bom ou é de meu, ter a mão crescer. Vou pôr minha vida cheia de doçura, cheia de calor, cheia de amor. Já vou aliviar minha dor. Rotas da Diáspora. Quando o mundo novo conquista na porta onde nos ilha. Rotas da Diáspora, o seu novo programa aqui na sua Rádio Alfa para o mundo e do mundo para Cabo Verde, no cruzamento de histórias de vida, reportagens, entrevistas, informação, curiosidades reunidas neste espaço global. Aqui respirar a nação cabo-verdiana bate o coração ao som da nossa cultura e tradição, da nossa arte e da nossa história, da cidade e do cotel, das achadas e das ribeiras, da Europa, Américas, África e das ondas desse mar que nos une mais do que nos separa. Rotas da Diáspora. Rotas da Diáspora.